Continuando então nossa aula, o que a gente vai fazer agora é como construir uma biblioteca. Então, assim, o conceito é muito simples. Então, ó, eu vou criar um arquivo chamado biblioteca.rb. Está aqui, ó, um arquivo vazio. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu código do prédio e vou pegar todas as rotinas e vou tirar dali. Vou deixar só o programa aqui, ó. Tirei todas as rotinas e vou lá na biblioteca e vou colar as rotinas. Só isso. Aí lá no prédio, né, o que acontece? Se eu mandar executar o código do jeito que está, vou dar um run aqui para vocês verem. Ele vai dar um erro dizendo que tem um método, né? No caso o Ruby chama as rotinas de método. Tem um método indefinido chamado construir terraço. Então, quando eu dei um run, ele foi executar o prédio 1, que é o que está aqui no método main, que é onde as coisas começam. Então, ele não conhece o construir terraço. Ele dá um erro, fala assim, olha, não conheço isso, essa rotina. Então, o que faltou fazer? Faltou dizer para o meu programa que as rotinas que eu vou utilizar estão dentro da biblioteca. As rotinas estão em outro arquivo, em outro local. Então, eu venho aqui no prédio, né, no meu programa, e vou colocar aqui, ó, load biblioteca.rb. Então, o que acontece agora? Quando eu dou um run, né, mando executar o meu programa, ele vai começar de cima para baixo, ele vai passar aqui no load. O que o load vai fazer? O load vai entrar no biblioteca RB, ele vem aqui e começa a passar desde o início para conhecer todas as rotinas que estão definidas aqui dentro. Quando ele terminar de ler todo o arquivo, né, que pode não ter apenas rotinas, pode ter outras coisas aqui também, mas quando ele terminar de ler todo o arquivo, ele retorna para onde ele estava. Então ele volta lá para o prédio, ele já terminou o load, e aí ele vai para a linha 2, linha 3, e aqui ele vai agora à linha 4. Ele vai aqui, ó, chamar construir terraço. Agora, ele não vai dar erro, por quê? Ele já passou dentro da biblioteca e dentro da biblioteca já tinha dito para ele que isso aqui existe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai saltar daqui e vai fazer a chamada rotina, vai executar toda a rotina que está aqui dentro, né, do construir terraço. Quando terminar aqui o end, ele volta e continua a execução do programa. É a mesma coisa, ou seja, é como se as rotinas estivessem aqui dentro. Só que eu agrupei as rotinas dentro de um arquivo de rotinas, dentro de uma biblioteca, para que as coisas fiquem mais organizadas. E olha o tamanho do meu programa agora, como ficou. Se eu pedir para executar isso, ó, resolvido. Quero um prédio de 5 andares? Eu mudo aqui, for 5, certo? Quero um de 3 andares. Assim, ó, bem simples. Então, o importante é saber que agora, tudo isso que ele está chamando aqui, né, está definido dentro de uma biblioteca. Isso aqui, esse conceito de biblioteca, a gente acabou utilizando em C e em Java, meio que sem explicação, né? Porque, como eu falei, assim, eu vou ensinar algoritmo utilizando Ruby, e vou mostrar que a lógica em linguagem C e Java é a mesma, mas não me atentei a ficar explicando detalhes da linguagem. Mas vamos lá agora dar uma passada para vocês entenderem. Em Java, cada vez que eu precisei utilizar um determinado recurso, que é, por exemplo, ler informação do teclado, aqui, ó, eu precisei usar, por exemplo, uma classe scanner. E onde está definida a classe scanner? Está aqui, ó. Esse comando aqui em Java, import, ele está, no caso aqui,
fazendo com que o Java conheça a biblioteca Scanner. E aí ele vai pegar todas as rotinas que estão dentro dessa biblioteca Scanner, e aí o meu programa segue executando, e aí quando eu precisar utilizar o scanner, né, ou algum recurso que esteja dentro, né, da biblioteca Scanner, ou no caso do Java da API, ele não vai dar erro. Mas se eu tirar o import, ó, vou tirar aqui o import e vou pedir para executar o crypto 1. Ó. O que vai acontecer? Vamos dar um run e vamos observar a mensagem de erro. Vamos aguardar que o Java é um pouco mais lento aqui para compilar. Ó, observa, a mensagem foi a seguinte, ó. Não posso encontrar um determinado símbolo. Qual o símbolo? O símbolo scanner. Ou seja, ele não conhece o scanner aqui. Agora, se eu adiciono, né, e faço ele conhecer a biblioteca scanner, aqui, e peço para executar, ele executa o programa normalmente. Então, esse comando aqui é uma forma de você trazer para dentro de um programa, né, as rotinas que estão escritas dentro dessa API ou dessa biblioteca. Isso aconteceu também em linguagem C. Então, em linguagem C, vamos pegar aqui esses comandos aqui, ó, include, é uma forma de eu estar chamando as rotinas. Então, esse arquivo std, né, io.h, ele tem várias rotinas, né, nessa biblioteca para mostrar como trabalhar, por exemplo, com teclado e monitor. Esta outra biblioteca tem rotinas para que eu possa trabalhar com strings. E essa outra rotina com tipos de dados. Então, cada linguagem de programação tem uma coleção de rotinas dentro de uma ou mais bibliotecas. Eu posso não ter apenas uma biblioteca cheia de rotinas. Não, eu posso organizar as minhas bibliotecas conforme um determinado assunto, né, para me facilitar. Então, por exemplo, né, voltando aqui, esse caso aqui, né, se eu tivesse que dar um nome nessa biblioteca, de acordo com as rotinas que ela tem dentro, eu colocaria, por exemplo, né, rotinas que fazem a construção de um prédio, eu colocaria, então, uma biblioteca chamada engenharia.rb. Se eu tivesse rotinas para cálculos matemáticos, eu chamaria de matemática.rb. Se eu tivesse rotinas que fizessem desenhos, eu colocaria desenhos.rb. E aí eu colocaria dentro dessas bibliotecas cada rotina dentro da biblioteca correta. E se eu precisasse utilizar várias bibliotecas, no caso do Ruby, basta acrescentar outro load e colocar o nome das bibliotecas que eu preciso executar. Voltando agora ao conceito. Nessa aula, a gente aprendeu, então, a construir, né, um arquivo com várias rotinas, que isso aqui é o conceito de biblioteca de rotinas, e a gente viu como utilizar isso aqui em Ruby. A maioria das linguagens de programação existe esse conceito de você ter rotinas que já vem pronta com a linguagem de programação, e você também pode fazer as suas rotinas para utilizar no seu programa. Espero que tenha ficado claro, e na próxima aula a gente vai com outros exemplos sobre este assunto.